Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, eu me chamo Vinícius Henriques de Rezende. Sou professor aqui do curso Ouso Saber desde 2018. Sou promotor de Justiça do Estado de São Paulo. Fui, fui promotor do Ministério Público do Estado do Paraná. E hoje estamos aqui para a gente inaugurar o nosso congresso do Ministério Público, aqui do curso Ouso Saber. Após o sucesso do curso da magistratura, a gente decidiu também fazer o do Ministério Público para a gente. É, então nós vamos trabalhar aqui em cinco. Grande Muriel, Boa noite, Vinícius, tudo boa bem? noite, tudo bom? Já estava ouvindo aqui sua apresentação. Tá certo. Muriel, estava explicando para eles que após o sucesso que foi o Congresso da Magistratura, a gente aqui do OUS decidiu por fazer também o do Ministério Público, que hoje a gente vai trabalhar aqui com as provas objetivas, esse nosso bate-papo aqui, na verdade, hoje é voltado para aquelas pessoas que ainda estão naquela barreira da primeira fase, para a gente tentar dar o máximo de dicas possíveis aqui, aquilo que a gente errou na nossa preparação, que eles também não precisam errar, cometer os mesmos erros que a gente cometeu, e tentar passar um pouco dessa experiência, aquilo que a gente já percebeu que funciona, né? Então hoje a gente vai trabalhar aqui com as provas objetivas, ainda vai ter muito conteúdo ao longo aí dessa semana, terão também aulas sobre questões discursivas, aulas sobre peça civil, peça criminal e também no último dia sobre prova oral. Então, o curso de professores aqui do OUS preparou muito material legal para vocês, para a gente discutir aqui. E sejam todos muito bem-vindos. Agora, Muriel, se você puder fazer uma apresentação aí, quem que é o Muriel Vasconcelos? Pois Conta não, pra Vinícius, gente. obrigado dizer antes de tudo que é um prazer participar dessa live com você. Muriel Vasconcelos Damasceno, sou promotor de justiça no estado do Ceará desde o último concurso, né? Nós tomamos posse em 2014 e sou também professor do OUSE, mais ou menos um ano e meio. E aí vamos, como você já antecipou aí, vamos bater esse papo, com aquele intuito de passar para as pessoas que estão nos assistindo a experiência de quem já passou por isso, né? De quem adotou eventualmente em algum momento técnicas que hoje a gente consegue olhar para trás e enxergar que não foram as mais corretas e que no meio do percurso foi necessário ajustar. Então, vamos tentar passar, eu e você, essa nossa experiência, né? Você na sua apresentação, acho que você não falou, acho que você é promotor em São Paulo, né, Vinícius? Isso, eu fui um tempo promotor no Paraná, hoje eu sou promotor no Ministério Público de São Paulo, lá desde Perfeito. 2018, e agora Certo. fizeram 2 anos agora. Mas, Mariel, assim, com relação às provas objetivas, o que você Uhum. entende que é mais importante para o aluno entender, como eu até já tinha dito, às vezes traz uma agonia para o aluno, poxa, eu estou fazendo várias provas objetivas, eu não consigo passar. O que você acha assim, que seria o ponto principal que o aluno tem que entender para ele conseguir romper, digamos assim, essa barreira da primeira fase? Certo. No decorrer dessa nossa conversa, a gente vai falar de vários pontos que são importantes, mas você me perguntou qual é o que eu julgo assim, mais importante de todos, eu acho que é o aluno se preocupar em ter uma noção geral de todas as disciplinas. Eu costumo dizer que a aprovação virá não quando você souber de forma aprofundada 3, 4 matérias, mas quando você tiver um bom conhecimento, não necessariamente aprofundado, de todas aquelas disciplinas que são cobradas no edital. Eu percebi assim, no início da minha preparação para o concurso que muitas vezes eu cheguei no dia da prova não conseguindo estudar, deixando de estudar, às vezes, 5 disciplinas, 6 disciplinas. Nesse tipo de situação, a não ser que você tenha uma base muito grande dessas outras disciplinas que você não conseguiu estudar, eu acho que fica muito difícil. Então, assim,
eu acho que o que é importante é aquela noção global do edital, né? Aquela história de você não pode olhar só. A gente costuma ter o hábito, eu pelo menos tinha, de estudar só o que eu gostava. Só aquelas matérias em relação às, aquelas disciplinas em relação às quais eu tinha uma afinidade maior. Eu tinha um pouco, eu pecava um pouco com isso. Mas aí, a partir do momento que você começa a incluir outras disciplinas, e eu digo também que não existe disciplina, pelo menos eu percebi isso, não existe matéria ruim, nem não existe disciplina ruim, existe aquela que você não sabe. Então você não gosta do que você desconhece. A partir do momento que você começa a estudar, sei lá, direito ambiental, e você começa a entender o instituto, os princípios, consegue articular aquela disciplina com as demais disciplinas, né, do ordenamento, eu acho que aquilo começa a ficar mais interessante. E aí você começa a ter aquela matéria que até então você antipatizava, você passa a ter um certo prazer em estudar. Eu acho que começa a facilitar a aprovação. E Legal. você? Assim, eu acho que não tem como a gente falar de prova objetiva sem falar o óbvio, que é estudar a lei seca. Sem O dúvida. que acontece assim, a lei seca, a gente escuta todo mundo falando, todos os aprovados, olha, tem que ler lei seca, tem que ler lei seca. É a coisa mais chata do mundo na preparação, é a lei seca. É. Todo mundo fala que tem que ler lei seca, mas entra num ouvido e sai pelo outro. Eu digo isso porque, assim, desde quando eu comecei a me preparar, que me falam isso. Olha, tem que ler lei seca, tem que ler lei seca, tem que ler lei seca. E eu demorei muito tempo para entender isso. E quando eu, de fato, internalizei isso, eu comecei a ser aprovado na primeira fase. Enquanto eu não internalizei essa ideia... Então, assim, e ficar repetindo isso, as pessoas sabem o que tem que fazer, mas ninguém faz. É isso que me impressiona. Assim. Todo mundo, é igual aquela história da dieta. Todo mundo sabe o que tem que fazer para emagrecer. E Mas existe são especialmente para poucas quem está... pessoas que efetivamente executam, né? Isso, Então, desculpa, pois não, desculpa, não, pode então falar. assim, às vezes a gente fica batendo na mesma tecla, mas é porque, assim, é de fato muito importante estudar a lei seca, muito. Mas não é, assim, para sair aqui da live hoje, falar, eu vi lá na live do Saber que tem que estudar a lei seca. Aí o aluno fica super empolgado, amanhã ele vai querer estudar 5, 6 horas de lei seca, ele vai conseguir fazer isso até o final da semana, daqui, na outra semana ele vai conseguir fazer, na terceira semana ele não consegue mais estudar a lei seca. Exato. É impressionante. Ele não Exato. consegue. Porque, de fato, é muito chato. Então, o que eu recomendo? Comecem aos poucos, comecem devagar. É muito importante que se faça isso todos os dias, ainda que pouco. Faça 15 minutos, 20 minutos, meia hora de lei seca. Não tem problema. Não fica achando que você vai conseguir estudar 4 horas de lei seca, porque não vai. E se você cria esse tipo de expectativa, acaba que você se frustra, porque não consegue executá-la. Então, assim, é muito importante que faça todos os dias, ainda que pouco. Faça todos os dias 15 minutos. Fazer todos os dias 15 minutos durante um ano é muito melhor do que você fazer 4 horas durante apenas 2 semanas. Perfeito. Porque assim, parece que é da natureza do ser humano, a gente não consegue ler a lei seca. Mas ela é muito, muito importante para ser aprovado na primeira fase. E há, Vinícius, assim, um certo... não sei se você já percebeu isso, especialmente para quem está começando a dar os primeiros passos no concurso de Ministério Público, há, às vezes, uma impressão de que de lei seca não cai em prova objetiva de Ministério Público e magistratura. Né? Há aquela impressão de que muita gente acha que só cai para concurso de analista, de técnico. Né? E não, a gente sabe que especialmente a depender da banca examinadora, o número de questões que você vai responder com a simples leitura da lei é muito alto. Né? Eu cheguei a fazer um levantamento disso, e algo assim, mais de 70% da prova, inclusive de Ministério Público e da magistratura. É claro que quando a gente tiver, nós vamos ter aqui o dia da segunda fase, isso que a gente está falando não vai se aplicar. Mas para a primeira fase, uma enorme parte das respostas estão todas na letra da lei. Sem dúvida. Inclusive, tem não é bem uma técnica, mas é algo que eu fiz e que, assim, eu sinto que isso mudou completamente os meus estudos. Que é
É assim, primeira coisa você tem que ter o seu vadimeco, aquele vadimeco surrado mesmo. Eu não conheço ninguém que foi aprovado que não tem aquele vadimeco destruído, surrado. Isso parece que todos os aprovados passaram por isso. Mas o que eu gostava muito de fazer, assim, isso eu digo que mudou mesmo a minha vida, a fazer transpor essa barreira da primeira fase, que é começar a anotar quem foi que cobrou aquele artigo de lei no vadimeco. Quais os ministérios públicos que cobraram aquilo? Quando a gente começa a resolver questões, a gente descobre que um determinado artigo ele resolve aquela questão. Então, o que eu fazia? Começava a puxar setinhas no meu vadimeco e via lá, olha, o artigo 190 do Código de Processo Civil. O Ministério Público de São Paulo cobrou isso. Anotava lá, puxava uma setinha no artigo 190, escrevia MPSP. Passava-se 2 meses, eu ia fazer uma questão de Ministério Público do Estado do Amapá e cobrou de novo o artigo 190 do Código de Processo Civil. Colocava uma vírgula na frente do Ministério Público de São Paulo, colocava Ministério Público do Estado do Amapá. Quando você começa a fazer isso, seu vadimeco começa a ter a ser um material tão rico que ele começa a ter tudo que já foi cobrado em Ministério Público até hoje. Todos os artigos de lei possíveis que já foram cobrados até hoje. Eu costumo dar um exemplo da Lei de Registros Públicos, que é uma lei que não tem como ser lida. Quem está falando que já leu é mentiroso. E de tempos em tempos ela costuma cair em algumas provas de Ministério Público. E o que eu fiz com essa lei? Essa lei eu nunca li ela. Nunca li. Mas eu comecei a fazer questões de lei de registro público. Errei todas as questões que eu fiz. Todas. Mas anotei. A lei tem quase 300 artigos. Mas comecei a anotar todos os artigos que foram cobrados em provas do Ministério Público. Eu descobri que dos 300 artigos, menos de 10 caíram em prova do Ministério Público. Menos de 10. Então, uma lei que tem... Eu não estou recomendando ninguém a não ler a lei seca. Pelo contrário, a gente está falando aqui exatamente o que tem que ser lido. Mas você começa a trazer uma eficiência para o seu estudo, porque assim, o examinador, ele tem a zona de conforto dele. Assim, o examinador ele não consegue criar uma infinidade de questões. Isso a gente vê aqui no OUSE. A gente começa a elaborar questões objetivas, chega uma hora que a gente não consegue criar mais. A gente começa a ter que mudar palavras. A gente começa assim, porque não tem mais artigos para serem cobrados. É aquela ideia que assim, a chance de cair o que já caiu, ela é infinitamente maior do que cair algo que nunca apareceu em prova. Assim, pode ter certeza que 98% das questões da sua prova já terão caído em algum lugar. Pode ter certeza disso. Certeza. Perfeito. E o dia que aparecer um estado vampiro, teoria da graxa na sua prova, aceita o erro. Não vale a pena ficar quebrando a cabeça com isso. Então, quando você começa a notar aquilo que efetivamente cai, você cria um material muito rico e você sabe o que os examinadores gostam. Porque, acreditem, os examinadores sempre perguntam as mesmas coisas. As mesmas coisas. Então, se o artigo lá, 190 do Código de Processo Civil, ajudou a resolver a alternativa B, anote isso no seu vadimeco. Se o artigo 317 ajudou a responder a alternativa C, anote isso no seu vadimeco. Você vai ter um material muito bom na sua mão. Se você não acredita no que eu estou fazendo, no que eu estou falando aqui, faça isso por um mês aí na sua casa. Assim, comece a anotar e você vai ver o quão mais fica eficiente e até mais prazeroso o estudo da lei seca. Claro que para isso, as questões objetivas, você vai gastar mais tempo na resolução das questões, porque não é só resolver e falar, acertei e errei. Você começa a anotar no seu vadimeco. E isso se torna de uma forma muito, muito eficiente. Muito bom, Vinícius. Eu não tinha esse seu nível de organização. Acho que até hoje não tenho. Mas uma coisa que eu fazia era estabelecer um número de artigos de lei que eu ia ler por dia, por exemplo. Se você observar, eu ia estudar, por exemplo, direito penal, certo? Eu reservava um tempo ali, antes de iniciar a leitura da doutrina de direito penal, e lia, eu lembro até que era 20 artigos. Minha meta era ler 20 artigos. Se você observar, com 6 dias que você fizer isso,
você leu a parte geral do Código Penal toda, entendeu? Que é a prova objetiva, via de regra, que vai compor aí boa parte da prova de direito penal, né? Talvez 70%, 80% às vezes, né? Um pouco menos, talvez. Mas eu gostava de usar essa técnica de número de artigos para ler. Então, sempre eu ia estudar processo penal. Antes de iniciar a leitura da doutrina, eu estudava um número X de artigos do Código de Processo Penal. E aí sempre, claro, é aquele, vamos dizer assim, aquele estudo um pouco mais, aquele estudo de letra de lei um pouco mais aprofundado. Se você está lendo ali o artigo de lei e você observa no Vadimeco que ele faz remissão a determinada súmula, você tem que se dar o trabalho de ir lá ler a súmula. Você tem que se dar o trabalho, né? Então, é um estudo de letra de lei, mas, vamos dizer assim, um pouco mais aprofundado. Entendeu? Então, como eu volto a dizer, não tinha esse seu nível de organização, mas, de fato, a leitura da letra de lei é extremamente importante e, como a gente já ressaltou, vai compor aí boa parte da prova objetiva. É claro, não é, Vinícius, que o aluno não pode pensar que ele não pode... É aquela história, você tem que estudar para a prova objetiva, mas você tem que já ter um pezinho, um olho voltado para as fases seguintes, né? Porque imagine se você foca exclusivamente na prova objetiva, aquela leitura extremamente focada em letra de lei, você passa na prova objetiva e um mês depois tem sua prova subjetiva, prova aberta, né? É provável que você vai ter uma certa dificuldade. Então, é claro, leitura da lei é extremamente importante, mas claro que isso sem se descuidar, né, da leitura da doutrina, da jurisprudência, que a gente vai falar, né, no decorrer dessa nossa conversa. Perfeito. Só para complementar isso, pode terminar, desculpa. Pode terminar. Só a questão da súmula, eu queria enfatizar isso, porque assim, a súmula é mais uma daquelas zonas de conforto do examinador. Isso sempre vai aparecer na prova, sempre vai aparecer. E é algo que, assim, vamos dizer assim, é inadmissível errar a súmula. Porque a súmula, ela está escrita lá, basta você decorar ela. Basta decorar. Não é igual a jurisprudência que está espaçada aí, tem 1 milhão de jurisprudência de STJ e STF para a gente estudar. A súmula, ela está positivada. Então, assim, tem que decorar toda a súmula mesmo. E outra coisa, não pode ter aquela preguiça, igual você bem falou, fez a remissão para a súmula tal na hora que eu cheguei em determinado artigo. Aí você olha lá a súmula e diz, a súmula 642 do STJ, 535 do STJ. Isso aqui eu já sei, eu não preciso ler. Não sabe, tem que ler. Tem que ler. E ler, assim, quando você achar que você sabe, é aí que você tem que ler mesmo. Porque na hora da prova vai aparecer a dúvida se ali tem um não no meio da súmula ou se tem ou se não tem isso na hora da prova. Então, é muito importante a leitura da súmula, porque assim, não dá. O aluno que quer ser aprovado em primeira fase, ele não pode errar a questão de súmula. Não pode errar a questão de súmula. Isso, e aquela história, né, Bia? Só reforçando o que você disse. Eu costumo dizer que o estudo, o aprendizado é a repetição do estudo, né? Quem dera bastasse ler um livro lá de direito administrativo, colocou na estante, não precisar mais reler esse livro, revisitar essa disciplina. Quem dera fosse assim, né? Então eu costumo dizer que o estudo é repetição. Você vai repetindo letra de lei, aquele conhecimento ele vai se sedimentando. Né? Então, é claro, como você disse, é muito importante essa repetição. Em relação à súmula, o que eu fazia era assim, toda súmula, além daquelas súmulas que o artigo fazia remissão, eu ia lá marcar no Vadimeco, e toda vez que eu estava lendo a doutrina também, e ela fazia em algum momento remissão a determinada súmula, eu ia lá e marcava também, no Vadimeco. Se depois de 2 anos estudando, usando aquele mesmo Vadimeco, determinadas súmulas em nenhum momento foram citadas, e por mim não estavam marcadas lá, eu partia do pressuposto de que aquela súmula não tinha muita relevância. Né? Então, em véspera de concurso, eu relia todas aquelas súmulas do STJ e do STF que estavam marcadas. Ou seja, significa que em algum momento do estudo, a doutrina ou o artigo de leis fez remissão àquela súmula. E passava por cima, naquela véspera, falando daquele estudo de véspera de concurso, passava por cima daquelas súmulas que em nenhum momento foram marcadas. Essa questão da súmula também me faz
lembrar de uma coisa, que até reforça também isso que a gente está dizendo aqui da importância da lei seca, é que, querendo ou não, isso que a gente estava dizendo a respeito da zona de conforto do examinador, isso tem que ser. Porque como a gente sabe que no direito tudo é divergente, tudo tem doutrina, tudo tem duas posições, tudo tem jurisprudência para contrariar a lei, o examinador ele busca um refúgio na lei e na súmula, porque com aquilo ali não tem como discutir, não tem como o aluno fazer recurso. O aluno vai dizer, mas eu não concordo com o que está escrito aqui, porque tem um doutrinador tal que fala isso. Não interessa que o doutrinador fale isso. Esta é a transcrição integral do artigo 40 do Código de Defesa do Consumidor. Então não adianta você espernear, porque é isso que está escrito lá. Perfeito. Então ele faz isso, ele copia integralmente a lei, ou troca uma coisa ou outra, exatamente para que ele também depois não seja questionado. E isso traz para ele esse conforto de que ele não vai errar nas questões dele, que não vai dar margem para uma interpretação diferente. Perfeito, perfeito. E Vinícius, antes que a gente passe aqui para a gente comentar alguma coisa de doutrina, jurisprudência, questões, enfim, muita gente tem a curiosidade de saber, muitas pessoas já me perguntaram quantas horas por dia eu estudava, por exemplo. Se eu estudava em casa, se eu estudava em biblioteca, como era a sua metodologia? Olha, Muriel, eu tive 2 momentos assim na minha preparação. Eu era analista jurídico em Minas Gerais e eu era assessor jurídico do órgão público em Minas Gerais e eu tinha uma carga horária de 8 horas por dia. Eu fiquei ali 3 anos trabalhando e estudando. Acordava bem cedo para estudar, gostava de estudar no horário do almoço, aproveitava meu horário de almoço para isso, e também depois do trabalho. Nessa fase em que eu trabalhava e estudava, eu costumei estudar aí 4 horas líquidas por dia. 4 horas, quando eu digo, são líquidas no cronômetro, né? Assim, você vai no banheiro, o cronômetro para. Se mexe no celular, o cronômetro para. 4 horas líquidas, mais ou menos. Até que um determinado dia eu tomei a decisão de pedir exoneração para me dedicar integralmente aos estudos. Aí Pois não. E aí eu fiquei mais aí uns 10 meses de preparação até eu ser aprovado no Ministério do Estado do Paraná primeiro. E aí foram mais uns 10 meses após meu pedido de demissão. E aí eu comecei a estudar aí umas 7, 8 horas líquidas por dia no cronômetro. Mas aí eu estava dedicando integralmente aos estudos. Mas o que eu quero dizer é que, assim, que as pessoas que trabalham e estudam, eu vejo isso na minha turma de São Paulo, a grande maioria dessas pessoas sempre trabalharam. Eu acho até que as pessoas que trabalham, elas valorizam mais o tempo delas. E elas, às vezes, até aproveitam mais, porque elas sabem que o tempo delas é mais exíguo. E isso é perfeitamente possível. Eu vejo as pessoas, às vezes, elas têm essa angústia de, olha, será que eu trabalhando eu vou conseguir ser aprovado? Eu não tenho a menor dúvida que vai. Desde que seja feito de forma constante. Aquilo que a gente estava conversando de ler um pouquinho da lei seca todos os dias, ainda que você trabalhe, você estudar um pouquinho todos os dias. O que mata o concurseiro é aquela história de estuda muito durante 6 meses e aí para. Aí fica mais 6 meses parado e volta. Isso mata o concurseiro. É muito importante a regularidade, mais do que as horas diárias. É manter essa regularidade. A Carol dizendo aqui, viu, Vinícius? Que você é o rei do cronômetro e das horas líquidas. Vinícius, minha situação, minha história é mais ou menos parecida com a sua em relação ao concurso. Eu, no primeiro momento, assim que terminei a faculdade, eu advoguei, então eu conciliava o estudo para o concurso com a advocacia. Depois eu assumi o concurso de analista do Ministério Público da União, em Brasília, no MPDFT, fui lotado do MPDFT. Que dou graças a Deus, porque meu foco era concurso estadual, então como eu fui lotado no MPDFT, me ajudou com as disciplinas que eram comuns ao concurso do Ministério Público Estadual. E aí, a partir desse momento, eu tive que me organizar em relação ao horário, né? Porque eu tinha uma carga horária lá de 7 horas, então era no restante do tempo que eu estudava. E depois fui assumir no Ministério Público de Roraima, e aí
eu até comento sempre, Vinícius, só um parêntese, às vezes, eu imaginava, aliás, que, ao contrário quando a gente era analista, a gente tinha lá, bater o ponto e tal, tinha hora de entrar e hora de sair, né? E eu achava que, sendo promotor de justiça, ia ser mais fácil de estudar, já que eu não tinha esse horário fixo, né? Não tinha que bater ponto, e etc. Mas o que se mostrou foi justamente o contrário, porque a carga de responsabilidade é muito maior. Então, assim, quando eu era analista, eu não levava para casa problema. No final de semana, eu não pensava nem em processo. A partir do momento que eu passei a ser promotor em Roraima, eu levava os problemas para casa, eu tinha que resolver aquele problema. Então, assim, embora eu tivesse não tivesse um horário fixo de trabalho, para mim, e a partir do momento que eu assumi o Ministério Público de Roraima, foi mais difícil de manter uma carga horária maior de estudo. Mas aí, só reforçando o que você disse e concordando integralmente, muito mais importante do que o tempo diário de estudos, sem dúvida nenhuma, é a rotina de estudos, a frequência de estudos. Né? Acontecia muito quando eu estava ali num momento da vida um pouco mais desorganizada, vamos dizer assim, a vida particular um pouco mais desorganizada. Tinha dias que eu estudava ali 7, 8, 9 horas. No dia seguinte eu estudava 2, às vezes passava 2 dias sem estudar. Então, é muito melhor que você estude 4 horas todo dia, né, com disciplina, né, do que esse estudo quebrado. Eu, pelo menos, assim, para mim funcionava muito mais esse estudo, ainda que com a carga horária menor, mas aquele estudo firme, concentrado, né, e repetitivo, né? Ô, Muriel, um outro ponto que eu queria abordar aqui com relação às provas objetivas são as novidades legislativas. Isso também é muito importante porque isso sempre aparece na prova. Estatuto da Criança e do Adolescente, Código Eleitoral, Lei das Eleições, Estatuto da Cidade, coisas que alteram todos os anos. Tem esses que eu estou citando aqui possuem alterações legislativas significativas todos os anos. É impressionante. Tanto que ECA muda todos os anos, Lei das Eleições. E todas as mudanças aparecem na prova seguinte. É impressionante. Então eu gostava de usar também a técnica do Ctrl F no seu computador, de digitar lá 2019, 2020 e ver quais foram essas últimas alterações legislativas e dar uma ênfase maior para isso antes da sua prova. Que a chance disso aparecer lá é muito grande. Para a súmula, o mesmo raciocínio. Súmulas recentes editadas pelo STJ, uma ênfase muito maior nisso antes de ir para a prova, porque a chance disso estar lá é muito maior. Em relação à súmula, até gostava, partindo dessa ideia que você está falando, eu gostava de ler em véspera de prova de trás para frente. Aí eu li a súmula de trás para frente. Perfeito. Né? Ou seja, da mais recente para mais antiga, né? Perfeito. É um caminho também. Perfeito. Mas aí você estudava em biblioteca? Como era, Vinícius? Estudava em casa, em biblioteca? Como era a sua metodologia, sua organização de estudo? Cara, eu costumo dizer que a gente, para estudar, isso é uma coisa minha. Não estou dizendo que todo mundo tem que ser assim. Mas para a gente estudar, a gente tem que estar desconfortável. Tem que estar de calça jeans, tem que estar de tênis ou de calça social e sair para estudar. Estudar em casa de pijama, para mim, nunca funcionou. Nunca funcionou. Em casa, muita tentação. Geladeira, computador, celular, WhatsApp. televisão, cochilo na cama, comigo nunca funcionou. Nunca funcionou. E, então, assim, eu sempre optei por sair de casa e, de preferência, desligando o celular, sempre que pudesse. Porque você vai mexer no seu celular. Pode ter. Eu tenho vários colegas sem dúvida, eu tenho vários colegas que estudaram a vida toda em casa. Comigo também não funcionava. Eu tinha que ir para a biblioteca, porque eu sabia, era um raciocínio bem simples. O meu raciocínio era bem simples. Eu sabia que lá eu não ia fazer outra coisa a não ser estudar, porque não ia ter outra coisa para fazer. Com o celular desligado, então, não tem nada para fazer. Não tem nada para fazer. Então eu prefiro aquela ideia. Eu vou para a biblioteca porque eu sei que eu vou garantir meu estudo de hoje. Então, eu tinha que sair para a biblioteca. Perfeito. Mas é uma dúvida sempre recorrente, né? É claro, né? É bom até que a gente pontue, não existe uma fórmula acabada de como se estudar para concurso. Claro que não é assim, né? O que a gente está conversando aqui são a nossa experiência, aqueles erros que nós identificamos, né? Certamente
em um ponto ou outro nós estudamos de forma diferente, mas, no entanto, nós alcançamos o mesmo resultado final, que foi a aprovação do concurso do Ministério Público. Então, não existe uma fórmula simples e acabada. Né? É bom sempre que se pontue isso. Né? E com relação a isso, Muriel, eu vejo assim, um grande erro que eu vejo nos alunos também é de tentar buscar uma fórmula universal para o estudo. Parem de perseguir isso, porque isso não existe. Não existe um método infalível, não existe uma fórmula sequer para todas as matérias. Eu vejo como um erro aquelas pessoas que querem estudar direito penal da mesma forma que elas estudam direito civil. A ênfase não é a mesma, a forma de estudo não é a mesma. Quando a gente está falando de direito penal para a carreira do Ministério Público, a gente tem que engolir a doutrina, saber tudo o que está acontecendo em teoria do crime, mas é assim, saber e saber mesmo. Porque isso está sendo muito pesado nas provas do Ministério Público. Algumas na primeira fase e na segunda fase em praticamente todas. Aquela teoria do crime, ela vem muito pesada. Então tem que estar sabendo tudo daquilo ali. Agora, pega uma outra matéria, vamos citar alguma aqui, Direito do Consumidor, já não exige todo esse aprofundamento na doutrina. Então, se você for comprar um livro gigantesco de Código de Defesa do Consumidor, de Direito do Consumidor, e estudar essa doutrina com esse mesmo nível de aprofundamento do direito penal, você vai se dar mal. Porque não são matérias que têm que ser estudadas da mesma forma. Eu até trouxe aqui para a nossa conversa o que eu lembrei assim de forma rápida, o que eu entendia mais ou menos de cada matéria. Como que eu acho, assim, na minha opinião, que cada matéria deveria ser estudada. Por exemplo, direito penal não tem a menor dúvida que tem que estudar muita doutrina. Essa aqui é uma matéria que tem que estar pesado mesmo no livro, muito pesado no livro. A parte de lei que vocês vão ler aí para a primeira fase é aquela parte ali de teoria da pena no Código Penal, alguma coisa ali daquelas causas interruptivas da prescrição e as leis penais especiais. É isso que vai aparecer na primeira fase. É isso. Isso. Agora, quando a gente fala de Estatuto da Criança e do Adolescente, o que vai aparecer lá é o ECA. É o ECA. É entender tudo que está sendo cobrado dentro do ECA. Até porque, né, Vinícius, aquilo que eu já comentei, você tem que ter um olhar para as fases seguintes. Perfeito. O estudo aprofundado de direito penal, de processo penal, ele vai ser exigido de você numa segunda fase, na prova oral, na peça prática, né? Então, se cair uma alegação final, por exemplo, você vai exigir certamente um conhecimento aprofundado de processo penal e de penal. Então você tem que ter esse olhar. Já o direito consumidor, como você citou, dificilmente vai exigir esse aprofundamento tão grande para uma segunda fase, se é que vai cair, né? Então, assim, de fato, é como você disse, você tem que saber o que exige aquele concurso para o qual você está estudando, né? Quais são Quer as ver outra disciplinas? matéria que é muito focada na lei? Direito civil e processo civil. Gente, todas, não posso falar todas, é uma responsabilidade minha falar isso aqui, mas uma grande parte, mais de 90% das questões da sua prova, direito civil e processo civil, estarão nos respectivos códigos. Pode ter certeza Sem disso. dúvida. Mas assim, Sem dúvida. certo que estará lá. Quando aparecer uma jurisprudência nessas duas matérias, serão aquelas jurisprudências famosas, vocês não vão errar esse tipo de questão. Vocês não Então, a vão jurisprudência que você vai ler na própria leitura da Você vai doutrina. saber. Jurisprudência, eu estou falando para a prova de Ministério Público, tá, gente? Sim, claro. Estou falando para a prova de magistratura, que com certeza essas duas matérias, eles pegam muito mais pesado lá em Direito Civil e Processo Civil. Mas para Ministério Público, uma grande parte das respostas estarão no Código Civil e no Código de Processo Civil. Não faz sentido nenhum. Na véspera da sua prova objetiva, na segunda fase, de fato, a gente vai ter uma outra conversa, mas não faz sentido nenhum, na véspera da sua prova objetiva, você abrir um livro de direito civil. Isso não faz o menor sentido. Não faz sentido. Você tem que abrir ali o seu Código Civil, seu Código de Processo Civil, aquilo que eu passei para vocês hoje, de anotar aquilo que já caiu e ler aqueles artigos que mais são cobrados em prova. Aquilo que você errou, aquilo que você pode errar na sua prova. Então, é muito importante essa ênfase. E, Vinícius, Muriel, desculpa. também dessa... Pois não. Queria que você falasse um pouco aquilo que a gente chama de microsistemas, né? Que para o Ministério Público, vamos dizer, o direito difuso e coletivo. Pois é.
o que que você sugere? Cada uma dessas matérias aí que compõem isso que a gente chama de direito coletivo, É, difuso e coletivo, o que que você isso, isso. sugere aí pra gente? A exemplo do que você citou em relação a. Eu acho, eu costumo fazer o seguinte paralelo. Assim como é extremamente importante, inclusive para uma segunda fase, penal e processo penal, para a peça criminal, é importante o estudo da tutela coletiva para a peça civil, né? Então, o estudo da lei de ação civil pública, né? O estudo do direito ambiental, que é muito provável que caia ali que é muito comum de cair, por exemplo, na peça civil, na segunda, a gente está falando aqui de segunda fase, mas tentando não perder o foco aqui da nossa conversa, mas é aquela história, você tem que estudar para a primeira fase, mas não pode esquecer das fases seguintes. Então, o estudo aprofundado de direito difuso e coletivo é fundamental, porque você vai ser invariavelmente cobrado na segunda fase sobre isso. Você não pode deixar para aprofundar o estudo dessa disciplina depois de passar da primeira, após passar da primeira fase, não. Então, é aquela história, o estudo aprofundado da lei de ação civil pública, um estudo de direito ambiental, porque pode ser que exija na sua peça uma ação civil pública tratando do direito material Perfeito. relacionado a direito ambiental, por exemplo. Então, sem dúvida, é uma disciplina que merece um olhar muito especial. Eu quero chamar a atenção também para o direito processual coletivo. Essa é uma Sim, matéria que eu pois acho não. que vale a pena o aluno se debruçar na doutrina, inclusive. Claro, a Sem lei de ação dúvida. civil pública tem que saber todas as vírgulas dela para fazer prova do Ministério Público. Não tenho a menor dúvida quanto a isso. Aquela parte final do Código de Defesa do Consumidor, que traz ali vários aspectos da ação coletiva, aquela parte processual da lei de improbidade administrativa, que está lá no artigo 17. Isso o aluno tem que saber muito para fazer prova do Ministério Público. Mas essa parte do direito processual coletivo, essa eu aconselho que o aluno tenha uma boa doutrina sobre essa matéria, porque isso está aparecendo inclusive na primeira fase. Aquela questão lá da execução coletiva, legitimidade. Hoje tem muita jurisprudência a respeito Uhum. disso, muita jurisprudência. O STJ toda semana solta um informativo diferente sobre direito processual coletivo. Então, essa é uma matéria que, mesmo para a primeira fase, só a lei seca não resolve. Essa é uma matéria que a doutrina, o aluno tem que estar bem aí na doutrina, que é essa do direito processual coletivo. Sem E dúvida, Vinícius. eu acho que esse raciocínio também vai se aplicar para o direito constitucional. Aqui o aluno também tem que estar bem na, na, na doutrina. Só a leitura da Constituição não resolve. Principalmente aquela parte de teoria da Constituição, aquilo ali tem que estar bem afiado na doutrina. Perfeito. Também para a primeira Vinícius, fase. é muito comum os alunos perguntarem se, em relação à doutrina, ao estudo de doutrina, se a gente mantinha uma leitura só, um livro só, ou uma apostila só. Como é que você fazia? Você variava o estudo de direito penal, por exemplo? Você variava ali entre os autores? Como é que você fazia? Muriel, assim, eu fiz uma coisa que eu não recomendo assim que ninguém faça, porque isso pode trazer um pouco de ansiedade. Aquilo que a gente estava conversando. Falar, olha, eu fiz, deu certo, então se não fizer não vai ser aprovado. Eu não quero passar essa sensação, que eu tenho essa preocupação. Isso que você disse de não existe só um caminho, isso tem que ficar muito claro. Mas o que eu fiz foi de comprar os principais manuais aí, os principais autores, vocês sabem quem são, eu não preciso dizer Sim. aqui. Os principais manuais de concurso, tá? Isso é bom também ficar claro, que aquele livro que você estuda lá na faculdade, ele não serve para cá. Isso tem que ficar claro. E eu comecei a resumi-los, cara, e a escrevê-los no meu computador. E aquilo que a maioria das pessoas grifa, ao invés de grifar, eu anotava no meu computador. E fiz o meu material. Então, uma vez feito esse material, eu fechei os livros, nunca mais abri. Cada livro que eu tenho, eu abri uma única vez. Uma única vez. E li 1 milhão de vezes aquilo que eu tinha anotado comigo, que eu tinha extraído desses manuais.
Muito Então, bom. eu tinha lá meu caderno de direito penal, meu caderno de direito processual penal, meu caderno de constitucional, meu caderno de ambiental, todos. E aí é um exercício de repetição. Assim, repetição É. mesmo. Chega até a ser chato. Você começa a descobrir, você começa a saber no seu material onde que estão todas as vírgulas. Por isso que eu recomendo sempre os alunos não ficarem trocando de material. Não fiquem trocando de material. O material que você tem provavelmente é um bom material. Provavelmente é. E quando você muda, você começa a perder aquela linha de raciocínio. Na prova Uhum. oral, então, isso faz uma diferença, que você começa a lembrar, na hora que o examinador te pergunta, você começa a lembrar das páginas do seu material para responder para ele. É Isso. Eu, impressionante. ta- eu também, Instintivamente você lembra. eu também acho isso. Eu preferia ler o mesmo livro repetidas vezes Perfeito. do que variar. Porque eu achava assim, que dificilmente ia cair alguma coisa que não constasse naquele livro ali que eu estudei. Você Então eu estudava preferia grifando? grifado. Perfeito. E aí depois, alguns livros, eu repeti a leitura integral. Confesso que Tá. eu repeti a leitura integral. Mas em algum momento, e aí mais próximo do concurso e tal, aí eu revisava só aquelas anotações ou aqueles trechos do livro que eu marquei. Né? Mas em relação a esse ponto de repetir a mesma, de não ficar mudando, navegando entre outros autores, eu também preferia focar num só. Por exemplo, na época se estudava muito pelo Marcelo Alexandrin, Direito Constitucional e Uhum. Administrativo. Eu estudei por ele a vida toda, entendeu? É claro que chega em algum momento, na segunda fase, né, você já está um pouco ali calejado, né, já tem ali uma bagagem boa, e aí é claro que eventualmente você vai precisar um aprofundamento de um ponto ou de outro em outras disciplinas, mas isso, como eu disse, pontualmente. O Perfeito. grosso, vamos dizer assim, eu ia repetindo nesses livros. Foi apenas Muriel, para citar um exemplo. a oficial concurseira está perguntando aqui se os informativos comentados do Dizer o Direito já serviriam nesse sentido de doutrina para a segunda fase. Eu não entendi muita pergunta, mas é, em relação ao estudo de jurisprudência, eu acho que o material do Dizer o Direito ele é perfeito. É. Eu acho muito Ela bom, está muito perguntando se seria organizado. suficiente para a doutrina. Eu acho que não, tá? Eu acho que não. Ah, entendi. Agora Principalmente entendi para a essas pergunta. matérias, principalmente para as matérias mais pesadas de Ministério Público, aí na segunda fase, Entendi. direito penal, processo penal, constitucional, o que a gente estava conversando aqui do direito processual coletivo, eu acho que não é suficiente. Eu acho que dizer o direito é muito importante aí hoje para a doutrina, e quando a gente lê aqueles informativos também, a gente começa até a se relembrar das coisas que a gente já estudou. Mas para Sim, essas matérias que a gente sabe que são pesadas na segunda fase, eu acho que não. Não é também acho. Agora, eu não suficiente. tinha entendido a pergunta, mas é exatamente isso. Concordo. Isso. E aí, já passando aqui para. Não sei se você tem algum assunto anterior, para a gente comentar aqui sobre o estudo de jurisprudência. E como é que você fazia? Qual era a sua metodologia? Muriel, ela está perguntando a respeito do material do Plenos. Vou deixar para você responder. A Ana Isabel de Araújo. Ô, Ana, eu sou um dos professores do Plenos, né? Eu costumo dizer para os alunos do Plenos que, pelo menos, porque o Plenos para o Ministério Público, por exemplo, ele é um curso voltado a concurso do Ministério Público, não um concurso específico, por exemplo, MP de Minas, não. É um concurso pensado em prova do Ministério Público. Ele vai contemplar 15 disciplinas que são cobradas nesse concurso. E eu costumo dizer o seguinte, olha, no primeiro momento, pelo menos, se contenha com a leitura do material do Plenos, porque ele é um material revisado com frequência, né? Nele vão constar muitas disciplinas, material de questões. Então, eu acho que no primeiro momento, até porque seria muito difícil conciliar a leitura do material do Plenos, que é um material bem completo, bem extenso, com leitura de doutrina. Então, eu acho que o material do Plenos é suficiente, pelo menos para aquela noção geral que nós falamos no início, né? Aquela história de você olhar para a floresta e não olhar para uma árvore só. Acho que vai dar uma bagagem boa. E aí uma disciplina ou outra, um penal, um processo penal, direito difusos e coletivos, talvez em um segundo momento seja importante uma leitura do livro para dar uma aprofundada nessas disciplinas.
É a mesma pergunta aí do Elias Marcos. Isso. Simone está perguntando se é possível o estudo somente por PDF. Simone, depende. Depende qual que é o seu PDF. Assim, não sei se quem que elaborou. É um pouco difícil eu te dar essa resposta. Isso é mais, a crítica é mais método, entra mais aí na questão do método de estudo, né? Eu sempre gostei de Exato. estudar. Eu sou meio à moda antiga em relação ao estudo. Eu gosto de papel, eu gosto de Isso. livro e tal. Então, eu gostava de riscar, gosto de marcar, gostava de fazer uma anotação ali. Então, um PDF ali, se for uma coisa muito, um É. artigo, uma coisa muito resumida, eu até lia no PDF, mas eu prefiro escrever e Ô, Simone, marcar. talvez para as matérias menores, isso aí que você está falando pode É, fazer algum sentido. Sei lá, estudar um direito urbanístico nisso aí, talvez isso possa fazer algum sentido. isso. Agora, para essas matérias mais puxadas, direito penal, processual penal, É, eu acho que não tem como fugir dos manuais. Não tem. Não tem. acho que Eu não. não estou recomendando que ninguém compre manuais de todas as matérias. Eu acho que nem deve se fazer isso, tá? Nem deve. Uhum. Aquela ideia da sinopse, eu gosto também dela para essas matérias menores aí, tipo consumidor, ECA, idoso, pessoa com deficiência, saúde. Às vezes nem a sinopse, às vezes a própria lei é suficiente. É. Até porque, né, Mas, Vinícius, tem que ter muito cuidado com isso, com a leitura de livro para todas as disciplinas, porque normalmente o livro ele é volumoso, né? Dificilmente você vai ler tudo. Muito difícil. Então, se você partir dessa ideia, muito provavelmente vai chegar na prova e você não vai ter estudado todas as disciplinas, então invariavelmente, algumas disciplinas ali você vai ter um conhecimento aprofundado, né? Talvez você feche as questões lá daquela determinada disciplina, mas em outras você vai muito mal e isso faz com que você não passe na primeira fase do concurso. Então é isso que você está dizendo, é como você está dizendo, tem que saber essa dosagem, né? Do que é importante ler ali pela doutrina tradicional, o que não é necessário, uma leitura mais aprofundada, o que às vezes uma letra de lei vai resolver, né? Enfim, o direito consumidor, por exemplo, né? Um resumo, eu acredito, um resumo, uma letra de lei, o acompanhamento jurisprudencial, súmulas, né? né? Eu Que acho que é direito mais do que consumidor tem suficiente. muita Súmulas, súmula, muita súmulas, súmula. Talvez a matéria eu que acho que é mais mais, tem súmula é direito eu consumidor. acho que é mais do que suficiente. Não tem sentido você ler um livro de 1.000 páginas de direito consumidor, enfim, parece que não tem muito sentido. E o Rômulo está perguntando aqui como vocês faziam para estudar jurisprudência. É, você quer começar? Bom, pode ser. Ô Rômulo, primeiro lugar, os nossos materiais aqui do OUSE, todos, invariavelmente, todos são totalmente atualizados com a jurisprudência, tanto do STJ quanto do STF. Me agrada Uhum. muito também o Dizer Direito. Aquilo ali também é uma leitura obrigatória para todo concurseiro aí, tá? O trabalho que ele faz é digno de aplauso e acho que todo mundo tem Fantástico. que passar por essas Até porque leituras ali do. praticamente todo o material gratuito, né? Vinícius, Isso, então é fantástico. isso. Em relação à jurisprudência, eu tentava tirar um dia do final de semana para ler. Legal. Tem gente que gosta, tem muitos alunos que não gostam, que tem um pouco de resistência em estudar final de semana. Eu tentava fazer Uhum. assim, para não ser um estudo cansativo, né, final de semana, eu tentava ler, eu costumo brincar dizendo que eu lia, o meu estudo do final de semana era aquele estudo de como quem lê uma revista, meio descompromissado, assim, era uma leitura de Perfeito. Legal. jurisprudência, uma coisa, né? Então eu tinha o hábito de, no final de semana, ler ali o material do Dizer o Direito. Eu acho que você tem que se manter estudando jurisprudência. Acho um erro deixar para estudar jurisprudência só quando estiver mais próximo do concurso, porque tem algumas pessoas que fazem isso. Eu acho que é um erro. Acho que você tem que se manter atualizado em Perfeito. jurisprudência. Não, muito dificilmente você vai passar no concurso de Ministério Público, de magistratura, de defensoria, de delegado, sem ter um bom conhecimento de E na jurisprudência. primeira fase a gente vê muito também, né? Sem dúvida, Muito. A sem dúvida, sem jurisprudência na dúvida. primeira fase. Não tem Isso como parece. fugir, né, Vinícius? Não Não tem como tem. fugir disso. Não tem como fugir. Não tem como fugir. Então, eu até costumo indicar muito, porque eu uso com muita frequência o podcast do Dizer o Direito.
né? Você faz a assinatura ali do buscador, dizer o direito, e aí aquela jurisprudência em áudio. Eu até confesso que eu sou um pouco resistente em aula, assim, por áudio e tal, mas eu me surpreendi muito positivamente com os podcasts do Dizer o Direito. Não sei se você conhece. Não conheço. Não conheço. Pronto, você faz a assinatura ali do buscador Dizer o Direito, e lá você tem acesso ao podcast. São os áudios de comentados de jurisprudência. Interessante. Jurisprudência informativo 650 da STJ. Ele vai publicar um podcast com aquele informativo. Ele comenta da mesma forma como ele faz escrito ali, citando exemplos e tal. É fantástico. É aquele momento em que você está no trânsito ali. Eu, por exemplo, eu escuto no meu trajeto de casa até o trabalho. Todo dia eu dirijo, fora da pandemia, claro, 30 quilômetros para ir, 30 para voltar. É a forma como eu me mantenho, né, assim, mais ou menos atualizado na jurisprudência. E é fantástico. Quando você vai para a leitura daquela jurisprudência, é impressionante como aquele áudio daquele informativo vai lhe ajudar. Muito bom. Então eu indico muito, assim, especialmente para esses momentos em que você, daquele ócio criativo, né? Você está ali no metrô, está no ônibus, está dirigindo, você consegue baixar, ouvir offline, então é fantástico. Legal. O Elias está perguntando se a gente fazia muitas questões. Eu sempre digo, Vinícius, que o que aconteceu com você em relação à legislação, que você comentou que foi um pouco resistente, né? A entender a importância do estudo de legislação, comigo foi em relação à questão de prova, questão de resolução de questões. Eu teimava demais. Todo mundo me dizia, rapaz, vamos, meus colegas, né, concurseiros, estuda questões, vamos resolver questões. E eu achava que se eu deixasse de ler a doutrina ali para resolver questões, eu estava perdendo tempo. Então, eu passei muito tempo com essa teimosia. Eu acho até que isso fez com que eu atrasasse bastante a minha aprovação no concurso. Eu reconheço a importância da resolução de questões a esse ponto. Então, assim, eu acho que não é importante, não. Eu acho que é fundamental. Perfeito. Resolução de questões é fundamental. Porque, assim... Pois não. Não, pode terminar. Não necessariamente aquela questão vai se repetir de forma integral. Não necessariamente. Uma questão de 5 itens, ela vai se repetir de forma integral. Mas, com certeza, itens de questões que você resolveu vão se repetir. Isso sem dúvida nenhuma. E se eu posso dar uma dica, assim, deixa para estudar as questões no final do dia. Porque no começo do dia, quando a gente está começando a estudar, a nossa cabeça está um pouco mais fresca, a gente consegue fazer aquelas coisas mais chatas, que é estudar propriamente, no começo. Fazer questão é um pouco mais prazeroso. Então, deixe para fazer isso quando você está cansado. Eu, inclusive, o dia que eu acordava e não estava afim de fazer nada, não estava afim de estudar, porque ninguém é máquina. Pode ter certeza que vai ter o dia que você não está afim de fazer nada, você não está afim de estudar. Procure fazer questões. Não deixe de estudar. Ao invés assim, de abrir lei seca, ao invés de abrir o seu material para estudar, que é muito chato, faça pelo menos as questões. Vai ler um informativo de jurisprudência, que é um pouco mais prazeroso. E você não deixa de estudar naquele dia. Porque ficar sem estudar, isso sim é muito danoso. Mas faça algo que vai te acrescentar. Seja as questões, seja o informativo da jurisprudência. Isso, não estou dizendo que é prazeroso fazer isso, mas é mais prazeroso, pelo menos para mim, do que ler a lei seca e ler o seu material. Então, deixe para fazer isso no final do dia e também naqueles dias em que você não está afim, que você não está com saco para nada, pode ter certeza que vai ter esses dias, mas faça pelo menos as questões, leia os informativos. E nesses dias, né, Vinícius? Nesses dias que você está ali mais cansado, não está com muito saco de estudar, aí é claro, você não vai ler letra de lei. Né? Não é o mais indicado ler letra de lei, que é um estudo mais cansativo. Leia uma leitura mais leve, uma jurisprudência, uma resolução de questões. Inclusive é bom começar o dia, talvez, com a leitura da lei seca, que é o mais chato. Faz ali uma meia hora de lei seca, enquanto sua cabeça ainda tá tranquila, você você ainda não está cansado, talvez seja começar com isso. Comece com aquilo que é mais chato. Né? Uma coisa que eu fazia, Vinícius, inclusive, e que eu acho que me ajudou muito,
que foi assim, primeiro, eu não gostava de estudar em grupo. Não gostava, eu achava que atrapalhava, assim, não rendia. Mas uma coisa eu gostava de fazer em dupla, né? Até estudei muito assim, dessa forma, com até um colega nosso, professor do OSE também, professor Haroldo, meu colega de MP do Ceará, meu amigo Homero também, que é AGU. Nós fazíamos o seguinte, a gente se reunia, que eu acho muito importante também da resolução de questões, a resolução de provas recentes. Perfeito. Né? Você ali está estudando, sei lá, talvez a do MP Ceará tenha sido a última objetiva desse ano, acredito que sim. Você está estudando para a primeira fase do MP. Aí o que a gente fazia? Resolvia essas questões, resolvia essa prova, do MP Ceará, por exemplo, a última, em dupla. Mas a gente não resolvia previamente, não. E se encontrava só para discutir as respostas. A gente resolvia juntos. A gente se encontrava, normalmente à noite, ali 2 vezes por semana, levava a prova impressa, resolvia ali. Vamos aqui resolver, cada um resolve, vamos resolver de 1 a 10. Quando os dois terminavam ali as 10 questões, aí a gente ia comentar. Questão 1, qual o item correto? B. Por que o item B é correto? Te dizer ali, por exemplo, letra de lei do artigo 30 do Código Penal. Por isso que ela é correta. Vamos ver aqui porque é que todas as demais estão incorretas. E isso a gente fazia até terminar essa prova. Até terminar a prova. Uma prova de 100 itens, por exemplo, a gente, no final das contas, ia estudar 500 itens, né? Uma prova de 5 ABCDE, de 100 questões ABCDE. Então, no final das contas, você leu 500 itens. Dá um trabalho danado. Às vezes a gente passava, assim, 2 meses, 3, com a prova só. Mas, ao final, isso era de um conhecimento, isso oferecia uma bagagem absurda. Eu desconfio até, Vinícius, que esse estudo, eu digo que foi muito importante porque eu já comecei, coincidência ou não, acho que não, já percebi resultado na prova seguinte. Eu notei uma diferença, eu lembro como se fosse hoje, quando eu peguei a prova ali, parece que as coisas estavam mais claras, sabe? Então, eu desconfio até que esse método me ajudou, não apenas na primeira fase, mas na segunda fase na oral. Vou lhe dizer por quê. Porque, na medida em que a gente ia resolvendo ali as questões, a gente discutia aquela questão que você sabia mais que o outro ali, você explicava. Então, você estava desenvolvendo ali o raciocínio jurídico. Legal. Você está desenvolvendo a verbalização jurídica, né? E se aparecer na sua prova, você nunca mais erra isso. Nunca mais. Então, assim, eu acho que esse método que eu indico para todo mundo me ajudou muito. Não apenas na segunda fase, porque eu percebi que desenvolveu o meu raciocínio jurídico, como na prova oral, porque a gente estava verbalizando toda hora direito ali. Aí você pode pensar assim, não, mas isso é facilmente resolvido com aquele... Isso teria o mesmo efeito, a resolução de questões, aquele revisaço, por exemplo, daqueles códigos são muito bons. Eu acho que não, embora eles sejam muito bons, mas eu acho que não, porque lá você tem a resposta pronta. Entendeu? Você tem a resposta pronta. Você não vai ter... A resposta é fundamental. É fundamental. Pois é. Então, assim, eu acho esse estudo, esse método, para mim, pelo menos, foi fantástico. Legal. Luísa está falando aqui, é muito bom o buscador do Dizer o Direito para a jurisprudência. Luísa.